paz a todos. Durante 25 anos que eu estive dentro do sistema religioso, às vezes eu parava para ler. E enquanto estava lendo as Escrituras e os ensinamentos do Messias, eu me deparava várias vezes com muitas coisas que o Messias ensinava e que as denominações religiosas simplesmente pisavam e não obedeciam. Pude parar para meditar e ver que ou eu acreditava nas palavras do Pai e do seu Filho, ou eu acreditava em um falso pastor, ou seja, aquele que eu ia e ouvia todas as vezes no templo religioso a qual eu pertencia. Pois se eles não falam a verdade e eu poderia ver isso, o que sobra é a mentira. E sabemos que a palavra do Pai é que é a verdade. Então, vendo uma certa vez o Messias ensinando, ele me disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu cria naquilo que o Messias falava. Entretanto, eu não era batizado pelas palavras dele, pois ser batizado pelas palavras que ele ensina é ser batizado pelo Espírito Santo. Pois ele disse também, ensinando para mim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e vida. Logo eu cria, mas não era batizado, que quer dizer ser limpo, ser purificado, ser separado, ser santificado. Isso tudo é a mesma coisa. Então, ou eu me limpava do erro que estava cometendo dentro da minha igreja religiosa, ou seria condenado, conforme o Messias me avisou. Logo, para que eu não ficasse praticando o erro que o sistema religioso ensinava a cometer, ou eu saía e parava de cometer aqueles erros que eles passavam por cima da palavra do Messias, que é se corrigir, se limpar, se purificar, se batizar, ou eu continuava sujo, sem ser limpo pela palavra, ou seja, sem ser batizado. Pois o Messias, depois de ter ensinado aos seus discípulos, ele disse: preste atenção no que o Messias falou aos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o avicultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Veja, ele ensinando é o Pai limpando a vara que está nele. E ele começou a dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, ou seja, permanecer no Messias, que é a videira. Assim também vós, se não permanecer em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, para ele permanecer em você e em mim, nós temos que estar com a palavra dele, não com a palavra do líder religioso. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e são queimadas. Se vós não permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando você está dando fruto, você está dando a palavra que ele lhe ensinou. Veja que o que está sendo dado no sistema religioso não é esse fruto que o Messias ensinou. E você vai ver isso
daqui por diante que o Messias vai mostrar. Preste bem atenção em tudo que ele ensinou e verá quem é o falso profeta. O falso é aquele que não fala a verdade, e sim o oposto da verdade, pois a palavra do Pai é a verdade. Logo, se o Pai fala para você, eu sou um, e vem outro e fala que é três, aonde está a verdade? Com o Pai ou com a outra pessoa? Agora eu faço uma pergunta para você que está assistindo a esse vídeo. Se é colocado ao seu lado o Messias, do outro lado o seu pastor religioso, e no meio você, e cada um falará uma coisa. O Messias fala um e o seu pastor religioso vai falar três. Em que você acreditará? Sabendo que esses dois, para serem verdadeiros, eles terão que usar a palavra do Pai, pois a palavra do Pai é que é a verdade. Certamente você iria dizer, é claro que eu iria ouvir ao Messias. Mas lembre-se, ouvir é uma coisa e praticar o que você ouviu é uma outra coisa. Se você usava o 3 que o seu pastor religioso falava e creu na palavra do Messias, que disse que é um, você terá que se batizar, ser limpo pela palavra do Messias, ou seja, batizado pelo Espírito Santo. Daí sim será salvo, porque você creu e se batizou, largou o 3 e ficou com o 1 que está na palavra do Pai e na do Messias. Mas se não se batizar, continuar no erro, será condenado. É simples, as Escrituras são claras. Vamos agora colocar você no centro. A palavra do Pai em um lado e a palavra do seu pastor religioso de outro lado. Você vai ouvir aos dois, mas terá que escolher a um. Pois você não poderá ter dois senhores, ou agradará a um e aborrecerá ao outro. Se os dois estão falando, um fala 3 e outro fala 1, é necessário que você escute a um deles. Se você escutar aquele que disse 3, aborrecerá aquele que disse 1. E se você creu e seguiu aquele que disse 1, aborrecerá aquele que disse 3, e vice-versa. Então vamos lá a esse teste que você fará. Você no centro, o Messias de um lado e o seu líder religioso de outro. Ouça agora os dois e escolha um lado. O Messias vai falar primeiro, pois ele ensina. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, olha, eu estou falando com você. Quando tu orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes que você o peça. Agora você vai lembrar do seu pastor religioso que ele fala dentro dos templos religiosos para o seu rebanho. Ele diz o seguinte: vamos todos ficar de pé para orar ao nosso Deus. Muito bem, você vê que o Messias fala para não ser hipócrita e não orar em pé. Mas quem é que fala para você se levantar, ficar de pé e orar? É o líder religioso, o pastor religioso.
Veja que um é contra o outro. Um manda você ficar de pé e outro diz para você não orar em pé. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Uma certa vez o Messias disse que derrubaria o templo, feito de pedra e tijolo feitos pelas mãos humanas, e que em 3 dias reconstruiria o templo novamente, pois ele estava falando do templo do seu corpo. E ouvindo isso, os sacerdotes falaram: Nós ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordavam no seu testemunho. Muito bem, o Messias, ele falou: Destruirei esse templo, e em 3 dias levantarei um templo que não é construído pelas mãos humanas. Logo, o Messias disse que derrubaria o templo construído pela mão do homem. Pedra e tijolo, simplesmente. Entretanto, quando você chega no meio religioso, lá está o templo erguido. Quem é que ergue? É o líder religioso. O Messias diz: Eu destruo, eu derrubo. E o líder religioso fala: Tu destruiu, mas eu levanto. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Vamos novamente, utilizando como base o que o Messias ensinou, que a palavra do Pai é a verdade. O Criador falou que os dízimos eram alimentos. E quando o Messias chega, fala que os dízimos também são alimentos. Repare e preste atenção no texto e verá que mesmo no tempo do Messias não deixou de ser alimento e nunca passou a ser 10% do seu salário, o que é chamado de dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Veja que a hortelã, o endro e o cominho é alimento e não dinheiro. Não é 10% do seu salário. E sempre existiu dinheiro. Nessa época e numa mais antiga. Nessa época, as moedas utilizadas como dinheiro eram várias. Deixarei aqui como referência para que depois você estude sobre isso. Depois que foi criada a Igreja Católica, passaram então a se cobrar 10% do salário para poder bancar a riqueza das estruturas dos templos que eles construíram. O Messias disse que derrubaria, mas o homem cismou de fazer e a prática perdura até hoje. Então, muito bem, já que o Messias, ele disse: Eu derrubarei esse templo, e vem um outro e levanta, que é aonde você vai todos os fins de semana para adorar. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é